Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou o Rodrigo Nogueira, ao meu lado. Marco Pinheiro aqui deste lado, malta, bem-vindos. E connosco, Renato 38, que está ali com o telemóvel. Eu acho que ele já me fodeu os bitcoins todas. Aqui que é para olhar? É para olhar para onde? É esse aqui? Esse aqui, minha honra! Minha honra! Bora! Bem-vindo, pá. Como é que é estar aqui em Portugal novamente? Isto estamos aqui a dizer que é pela primeira vez no podcast, mas tu estás sempre aqui, não é? Pelos vistos. Inclusive, eu já gravei podcast aqui na semana passada com o Rayana. Não, mas esse foi pro Brasil, não vai. Não, eu gravei Aceita Bitcoin, né? Aceita Bitcoin da comunidade bitcoinheira, já com o Objeto. Olha. Já gravei 2 vezes no Fuck the Money, né? Fuck the Money é o nome do negócio lá, com a nome é Carla. Carla aqui da região também, né? Já gravei um montão de podcasts aqui, mas nenhum tão autêntico quanto esse com o meu Patrício, né? De onde veio o meu Y, meu haplogrupo macho, né? Esse vizinho lá dos seus ancestrais, né? Esse meu primo, praticamente, Marco. Se vocês acham que tiveram machos tóxicos neste podcast, este vai ser o campeão dos machos tóxicos, vocês vão ver. Mas Marco, um dos lugares mais portugueses que existe no mundo é o Rio de Janeiro, de onde Rodrigo veio. Botafogo é o principal navio de guerra da história de Portugal, que é um bairro de lá, não é isso? O Vasco da Gama. Tem algum time com o nome Vasco da Gama aqui? Tem nomes... Botafogo e Vasco da Gama são os nomes mais portugueses que pode haver, não é isso ou não? Renato, explica o Botafogo pra malta, que malta do Brasil também não sabe. O que era o Botafogo? Botafogo foi o maior navio de guerra até a sua própria criação. Tinha mais de 100 bocas de fogo. Bote na internet aí, foram 23 anos de vitórias em 3 continentes, não é isso? E no final da história, o Botafogo botou tanto pocano que a maioria das pessoas que serviram nesse navio abandonaram o sobrenome dos seus pais para usar como sobrenome Botafogo. E eles deram um bairro do Rio para a última tripulação, para que continuassem morando juntos, e chama até hoje Botafogo esse lugar. Caramba. Houve vitórias na Indonésia, na China, na África, na porra toda, botou pocano, como nunca tinha sido derrotado. Cara, não, vocês merecem uma honra especial, não é isso ou não? Tu entendeu? Botou pocano? Não, essa eu não entendi. Parece o que ele fala. Ele fala muito rápido. Tu estás no outro nível. Botou pocano. Não, mas a minha professora de História, quando me estava a ensinar sobre a crise americana, em vez de me ensinar que a economia keynesiana funciona e que a intervenção estatal é boa, podia-me ter ensinado essa merda, que não me ensinaram a vocês que a primeira Constituição de vocês foi copiada do Brasil, que o Brasil teve a Constituição antes de Portugal, que foi um exército com muitos brasileiros que veio aqui, interviu na Guerra Civil de vocês, impôs uma Constituição a vocês, não é isso? Pela primeira vez em 1826, né? É o primeiro caso de um exército da colônia invadir a metrópole e deixar a filha gorda, dar o país de dote para quem casasse com a filha gorda, não é isso? Mas com todo respeito a Portugal, inclusive a minha família é mais portuguesa do que a maioria das famílias que se consideram portuguesas hoje em dia, não é isso? No Natal de minha casa nunca teve peru, não, era bacalhau e esses bolinhos aqui, não é isso? É assim mesmo. Mas, tu falas dizer da Constituição, mas a Constituição é uma cena que tu aprecias, porque para mim a Constituição passa por ser um papel. Porque se tu não, por exemplo, há um gajo na América, o Vivek, não sei se conhece o Vivek, ele costuma falar, ele deu assim um pequeno exemplo. Deu um pequeno exemplo numa convenção de armas, em que ele disse assim: vou ler aqui uma parte da Constituição. E começou a ler a parte da Constituição e disse: olha, a Constituição garante defesa na liberdade de expressão, defesa na Assembleia, política, etc, etc. E ele é bonito, não é? E as pessoas achavam que ele estava a ler a Constituição americana, e ele diz: isto é a Constituição do Irão. E tipo, o Irão não garante nada daquela merda. A Constituição é um papel. Ao final do dia, se a população não exigir que aquilo se garanta, nada se garante. É o seguinte, inclusive estava numa missa tridentina. Como é o nome do padre? O padre lá fez uma homilia maravilhosa e eu assisti 2 vezes a mesma missa pra ouvir de novo o que o cara tinha dito, velho. O cara tava falando que só existe uma lei no mundo. Do início, quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei, o que é que ele disse? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Inclusive eu vim dar a lei de uma forma que você vai poder cumprir. Jesus não trouxe a paz entre as pessoas, ele veio trazer a espada entre as pessoas, ele veio trazer a paz entre as pessoas e Deus. Porque a lei antiga, os judeus não cumpriam, aí caiu em desgraça, tinha que mandar mais um profeta para corrigir e tal. E aí ele veio trazer uma nova aliança, mais perfeita que a anterior, não é isso? Que era mais fácil pra gente cumprir, e que ela era mais perfeita, porque tinha mais sangue, não era sangue do prepúcio do nosso pênis, era sangue do Filho de Deus, não é isso? Antes era sangue, não é isso? Assim, o casamento é sangue do ímen e é sangue de você misturar o seu sangue da mulher e fazer um filho, não é isso? Exatamente. É isso. Jesus não veio revogar a lei. Ele diz, a mesma lei, a lei nunca se mudará, do início ao fim dos tempos a lei é a mesma. Agora, a lei de qualquer país que respeitar a lei de Deus, ela é de Deus. E a lei que contrariar a lei de Deus é de Satanás. E morrer para desobedecer essa lei é lucro. Morrer por Deus é lucro. A minha mensagem principal é essa. A salvação individual, você não precisa confiar em nenhum governo. Se os governos não respeitar a lei de Deus,
ele serve a Satanás. Não existe casamento bíblico nesse país como não existe no Brasil. Não existem os direitos básicos. Deus ordena que você tenha uma arma. Deus diz, venda a sua roupa e compre uma espada, não é isso? Nesse país é proibido você ter arma. É proibido o casamento bíblico. Uma pessoa pode chegar e se separar sem motivo nenhum. Jesus revogou o divórcio ou não? Sim ou não? Jesus revogou o divórcio. Seus corações não estavam prontos, não é isso que ele diz em Marcos e Mateus? Tem casamento sem absurdo, não? Beleza. É isso. Esse país é regido pela lei de Deus ou pela lei da Revolução Francesa satânica? Quais são os valores do governo? É isso que eu tô dizendo. Rapaz, até o Chega, bicho. Eu votaria no Chega se eu fosse português. Votaria em alta, velho. Votaria em alta. Inclusive ia gravar com o brother do... Como é o nome dele? Sérgio? Como é? O outro... eu tenho um amigo comum, Arthur Moreira, me ligou ontem. Disse, rapaz, você não pode dizer que Bolsonaro é cadela do PT. Você não pode dizer que o Chega tá regando pra esquerda, que o Chega não quer mais privatizar nada. Você não pode falar mal dessa galera, não sei o que. Eu digo, rapaz, eu vou dizer o que eu quiser. Não tem essa, não. Não deu meia hora, o Sérgio Tavares mandou uma mensagem lá, vem aquela gravação que a gente ia fazer amanhã, tá desmarcado e tal. Não quis nem me encontrar. Rapaz, todo mundo que segue a Bolsonaro, velho, tem problemas de coragem. Mas o cara refugou, foi desonrado comigo, velho. Ele já gravou com vocês, ele é desonrado assim com todo mundo aqui, não? Já gravou com a gente, Mas, rapaz, o cara com medo de conversar comigo, imagine, o cara vai pro Brasil, não tem medo de ir pra como é que chama? Pras garras da ditadura bolivariana lá, mas é isso. Foi detido à entrada do país, ele. Pois é. Por falar mal do Alexandre de Moraes. Eu entendo e admiro a lealdade dele, a não querer dar espaço a alguém que vai falar mal das pessoas que ajudaram ele, mas as pessoas que ajudaram ele são cadelas do PT. Bolsonaro é o pai da ditadura judiciária no Brasil. Bolsonaro foi mais esquerda do que o PT. Bolsonaro, o orgulho da vida de Bolsonaro é o PIX, que é o mecanismo de CBDC que a gente estava conversando aqui, de totalitarismo absoluto financeiro. Bolsonaro é o pai orgulhoso de mais de 70 leis feministas, lei de prejuízo psicológico à mulher. Se você não falar com sua mulher porque você está irritado com ela, você vai pra cadeia no Brasil. Bolsonaro é pai da lei de defesa de falsa acusadora, de estupro. Explica com calma, cena do silêncio. Você entende o que é uma lei penal em branco? Uma lei penal em branco é uma lei penal que não existe uma definição de comportamento específico. Prejuízo psicológico à mulher é um crime no Brasil. Qualquer merda que o juiz achar que é crime psicológico, é prejuízo psicológico à mulher, você vai preso. E não é de crime de juizado, não, é crime de cadeia. Você não comeu e não casou comigo. Cadeia. Então isso quer dizer, se eu não falar com a mulher, ela pode alegar que está sendo humilhada, exatamente, que foi traumatizada, você vai pra cadeia, é. Gritou comigo. Então o que é que estás a fazer no Brasil ainda, meu? Eu vou pra aqui? Porque eu vou gritar com minha mulher. Tem casos em Portugal piores. Aqui tem aula obrigatória de viadagem pra criança, não é isso que o pessoal disse? Aqui, se o seu filho não tem aula de viadagem obrigatória. Chumbontiano. Mesmo que as leis fossem iguais no Brasil e em Portugal, o Brasil ainda seria um país mais livre. A corrupção aumenta ou reduz a eficiência estatal? A corrupção aumenta. Reduz a eficiência estatal, reduz a arrecadação, aumenta. A corrupção? Sim. A corrupção só aumenta. Aumenta a arrecadação estatal? Ou você dá uma propina para não pagar uma multa, aumenta a arrecadação estatal? A corrupção só aumenta a corrupção estatal. Não. Quanto mais leis, isso se sabe há 3 mil anos. Quem disse isso foi Tácito. Isso. Quanto mais leis, mais corrupção. Claro. Aí você está invertendo a causa e a consequência. Isso. Quanto mais Estado, mais corrupção. Isso. Mas a corrupção reduz a eficiência estatal, não é isso? Reduz o recolhimento, né? Isso depende como é que defines a eficiência estatal. A corrupção muitas vezes é utilizada. Vou dar um exemplo aqui em Portugal. Aqui em Portugal tu tens bastante corrupção no setor da saúde e educação, por mais até que ela nem seja manifestada, porque onde existe Estado, onde existe concentração de poder, existe corrupção, e eles, como aquilo não funciona, acabam por alegar e justificar mais coleta de impostos por causa da ineficiência, ou seja, baixa a ineficiência prática a nível da prestação de serviços, mas aumenta a coleta. Por isso até podes dizer que aumenta a eficiência. Aumenta a taxa pros otários, não é isso? Porque o cara que praticou a corrupção vai ficar rico e não vai pagar nada, não é isso? O mafioso ganha sempre. O mafioso, inclusive, é um parasita do parasita. Ele está reduzindo cada político socialista corrupto reduz a eficiência do Estado. É mentira isso ou não? A questão é a seguinte: se a gente fosse governado não por ladrões, mas por eficientistas, por positivistas que querem aumentar a eficiência do Estado, a gente viveria na Coreia do Norte em poucos anos, não é isso? Se acabasse, não podia ser uma democracia. Se acabasse todo o comércio informal sem nota fiscal, como é que se chama nota fiscal aqui? É tipo um mercado paralelo. Como se chama aqui a nota que você dá com o NIF e tal? É a fatura. Se não acabasse feira livre, se acabasse todas as transações sem fatura, se acabasse o tráfico de drogas, se acabasse as doações que não pagam impostos, se acabasse toda a atividade informal nesse país aqui, acabasse o tráfico, troca de influência e tudo mais, o que ia acontecer? No Brasil, a maioria das pessoas vão ficar sem água e luz. Você viu que o PT lá meteu bolsa gato?
bolsa para 60 milhões de pessoas não pagarem energia e os otários das 4 linhas pagar muito mais, a dele e do vagabundo. Você viu isso? Ainda bem que falaste nesse aspecto. Carlos Ruas falou assim, ó, pra você, ó, minha honra. Aqui há um clube chamado Vasco da Gama, sim. Só que é pequenininho em Cines, entendeu? Mas Porra, é tão pequeno que eu nem sabia que existia. Ninguém sabe. Olha só, Sargento olha. E o Sargento Anil mandou colocar aqui, malta, no speed 0.75, senão você não entende nada que o 38 e o Marco vão falar, viu? Bota aí, diminui um pouquinho aí e é isso. É tranquilo, um gajo fala mais devagar. Mas olha, tu há bocado estavas a falar de uma cena interessante que eu gostava de explorar, que era, muita malta entra em clubismos quando não percebe nada sobre economia. E aqui em Portugal é muito assim. As pessoas veem um país parado e economicamente não percebem nada, então votam naquilo que soa melhor. E isso aconteceu muito relativamente à esquerda. Só que agora nós temos problemas maiores. Agora temos a imigração. Para mim agora sempre... sai à rua e de repente vê um país que não reconhece. E por isso é que o Chega convenceu, porque ninguém vota no Chega, porque o Chega quer fazer mudanças económicas. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu posso encontrar 10 pessoas na rua e se perguntar a essas 10 pessoas... Imigração e segurança. Eles vão dizer assim, eu votei no Chega porque é o único que não quer que nós sejamos invadidos. É contra os estupradores. Sim, também. Que é contra os estupradores. Fair enough. Também. Okay. Mas em geral okay. mesmo que tu não tenhas um aumento de crime, a malta não quer viver num país onde já não se reconhece, entendes? Se vocês me permitirem uma parte, só para eu dizer as 3 palavras que o Arthur disse que eu não podia falar com o cara que até fugiu de gravar comigo para eu não dizer essas palavras publicamente, só para dizer que eu não tive a oportunidade de falar. A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. A segunda palavra é o Entraub. Pesquise quem são esses caras. O cara que fez um programa de governo de Bolsonaro afirma que ele é o maior traidor dos 500 anos. Terceiro nome que ele me proibiu de dizer, pesquisem quem é Julian Lemos. Julian Lemos foi o coordenador de campanha de Bolsonaro em 2018 e afirma que Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos. Inclusive ele afirma coisas de cornitude, viadagem na família do cara que eu também não entro, que aí já é uma coisa muito mais pesada. Então, mas pesquisem aí quem é o cara. Então pergunta, votavas no Lula em vez do Bolsonaro na última eleição? Não, eu votei no Padre Kelmo, mas o... Lembra do padre? Ele vinha aqui no podcast. Não, mas o padre me decepcionou profundamente. Se o padre fosse um padre verdadeiro, ele teria exorcizado o Lula e acabado com o mal ali naquela mesma hora, não é isso ou não? Tu lembra no debate com o padre contra o Lula? Lembra? Bolsonaro... Ele queria que o padre exorcizasse o Lula. Bolsonaro foi mais petista do que o PT. Todas as indicações relevantes de Bolsonaro foram petistas. Cássio é um petista. Mendonça escreveu um livro em ode ao amigo do meu pai, ao estagiário de TOEFL de Disseu. São todos petistas. Ele não indicou ninguém de nenhum cargo relevante que não fosse petista. Ele atacou a família, imprimiu mais moeda do que o PT, promoveu mais a corrupção do que o PT. Bolsonaro foi mais petista do que o PT. Eu chamo a malta como o Bolsonaro, e também temos muitos assim aqui em Portugal, chamamos-lhe os conservadores suicidas, que são os conservadores que não percebem que o Estado... Ele diz, não sou direita, não me joguem pra direita. Ele falou 100 vezes, sou centrão. Foi nos últimos meses que ele disse que era direita. Bolsonaro é conservador. Você viu o Zambelli pedindo pix? Zambelli é uma deputada que recebeu milhões do governo. Agora era uma feminista, abortista, e de repente muda de ideia pra ser candidata. Era a pessoa de confiança de Bolsonaro. Confiança de Bolsonaro é ator pornô gay, abortista, prostituta. É esse perfil de gente que anda com Bolsonaro, não é isso? Quem faz filme pornô gay é prostituta ou não é? Hein? É o quê? Como é o nome desse negócio? É ator ou é prostituta o nome verdadeiro disso? É artista. Artista de fazer sexo com viado, sim. É esse tipo de gente que Bolsonaro se cercou, né? É esse tipo de gente que é conservador. O nosso canal do YouTube estava tão bem recomendado. Ator pornô gay é líder conservador. Uma mulher que defende aborto, que como é que chama? Feminista do FEMEN, é conservadora. Ela, inclusive, que foi autora, salvo engano, de várias dessas leis feministas. Agora veio pedir pix. Depois de receber milhões, de mamar 6 anos de gabinete, veio pedir Pix pros otários. Pix é o pagamento, é o CBDC brasileira, que quem faz o Pix é o seu endereço, o seu nome, o seu telefone, vai diretamente pro governo, o cara faz uma consulta de qualquer órgão público e tem a lista das pessoas pra ser vítima de expurgo. Eu não sei se Zambelli faz isso por má fé, mau caratismo ou por ignorância total, porque o Bolsonaro se orgulha de ser o pai do Pix. Ele não pode dizer que não é ignorante. Você acha que ela tá fazendo isso por dinheiro, já que ela já é milionária, ou que ela tá fazendo isso porque fez algum acordo com a ditadura pra entregar essas pessoas, pra essas pessoas serem identificadas e punidas? Quem fizer Pix pra Zambelli, quem fez Pix pra Bolsonaro, algum dia vai passar num concurso de verdade? Num concurso de professor, num concurso de juiz, de Ministério Público? Nunca! Essas pessoas vão ser eliminadas. Se duvidar, meu irmão, você vai chegar num processo do seu trabalho, você vai ter todas as provas, o outro nenhuma, e você vai perder, né? Isso porque o juiz militante vai lá e vai ter um nomezinho tá na lista, né?
Deixa eu mostrar aqui. Ô, Renatão. Mas então votavas no Lula, numa última volta entre Bolsonaro e Lula. Essa é a única coisa que vocês falam errado e o brasileiro faz certo. O correto seria votaria, não é isso? Você tá falando no condicional e não no passado, não é isso ou não? Você concorda comigo, meu Patrício, ou não? Patrício, não é votaria ou não? Mas não é votava. Votava é no passado. Se for um condicionado, é votaria. Nunca votaria em Lula nem Bolsonaro. Votar na cadela do PT ou no PT servia a Satanás. Foi aquela história lá do Ryan. Se você estivesse na cadeia, o cara dissesse assim, é pra dar atrás ou meter a boca, você ia dizer o quê? Você ia dizer a boca e ia mastigar e castrar o estuprador, não é isso que você ia fazer ou não? Você ia fazer o quê? É atrás ou na boca? Você ia dizer o quê? Não foi isso que o Rami falou? Eu digo é na boca, venha, bote na minha boca pra você ver o que vai acontecer. Eu vou morrer e você vai morrer, não é isso que você vai dizer ou não? Nunca mais você vai estuprar ninguém, nunca mais você vai ter coragem de dizer isso pro homem. Não é isso que você ia dizer ou não? Hein, meu Patrício, hein, Marco? Você ia dizer atrás? Vai atrás? Você ia dizer o quê? Você ia dizer o quê? Vai atrás? Você ia dizer vai atrás? Não ia. Ia dizer vinha na boca pra você ver o que acontece, não é isso ou não? O quê? Deixa eu te mostrar aqui. Não, vinha na boquinha pra você ver o que vai acontecer aqui. Você vai me matar, meu irmão, mas você vai perder mais do que eu, não é isso ou não? Hein? O que tu acha disso? Calma aí, Renato. Você não viu o cara me perguntando isso lá, não? Você não viu essa perguntando lá, não? Hein? Você ia dizer o quê, velho? Tem cadeia aqui? Os caras estupram na cadeia? Estuprador, não? Claro que sim. Isso, se sua mulher fizer uma falsa acusação, se for parar na jaula aqui, você vai dizer o quê pros caras? É atrás ou na boca? Já estamos de acordo. Você concorda comigo, então? Claro que sim, estamos de acordo. E você, Carioca, você que tá mais acostumado nesse negócio aí. Você quer mais desse ambiente aí? Eu já te respondi fora do ar. Olha aqui, Renato. O que tu acha disso aqui, ó? Deixa eu colocar na tela pra malta ver. Mas, rapaz, esse Sérgio é viada, corno, você sabe disso? Esse cara é homem mesmo, velho? Se tiver alguém no comentário aí, você, velho, se você souber o nome do cara, se esse cara for corno, bote o nome do talarico aí, velho. Se esse cara for viado, diga eu sei, ele é viado. Eu fiquei curioso, velho. Eu fiquei curioso com uma zorra, velho. Esses bolsonaristas são sempre assim, velho. Os caras são tudo covardes. Porque um cara defender geralmente, quando o cara defende um corno, normalmente, quando o cara defende um covarde, é porque ele é mais covarde do que o covarde, não é isso ou não? Não é? Quando você admirar alguém, o cara tem que ser melhor que você, não é isso ou não? Hein? O quê? Ô, Renatão, o que tu acha dessa notícia aqui, Renatão? Ó, tá na tela aí pra malta ver, ó. O Pix se populariza em lojas de Portugal para fisgar consumidores brasileiros. Ó. Tem lojas aqui aceitando Pix como pagamento. Eu pagaria em Pix, não tem problema nenhum. Existe um negócio chamado Lady Gresham, você já ouviu falar? As moedas piores circulam. Vá na guerra agora, vá na cadeia aqui de Portugal. O pior cigarro, a pior comida distribuída vai ser a moeda que mais circula. Né? E tudo vai ser precificado nisso, porque todo mundo quer desovar isso. Se você... Roderick, se você recebesse metade do seu salário em euro e metade em real, você gastava o que primeiro? O real. Porra, se você recebesse um terço em ouro, um terço em euro, um terço em real, você gastava o que primeiro? Real. O real, o euro e o ouro. Sim. As merdas mais vagabundas vão ter mais velocidade de circulação. O real tem uma velocidade maior que o dólar, que tem uma velocidade maior que o ouro, que tem uma velocidade maior do que o Bitcoin, né? Okay. Inclusive, uma das coisas que eu venho pregando, se você quiser tudo que eu posso te dar, todas as aparições minhas públicas, eu digo a mesma coisa. Tem um livro de graça, chama Bitcoin Red Pill. Bitcoin Red Pill. Porque tem ditado. Rodrigo, já tem 2 anos falando, Rodrigo, lê esse livro. Por favor, lê esse livro. Tem vários Renato de mentira na internet. Porque não tenho vários Renato de mentira dando golpe. O meu é @R38TAO. Você clica lá. Tá na tela, Você clica no link da bio lá. Tá na tela, tá na tela. Clica no link da bio. Tem um livro de graça. Tem um livro em PDF. Tem a zorra toda aí, meu irmão. Pra você. Onde? Tá aqui, ó, Renatão. Onde, né? Isso. Olha aqui, e-book grátis, é isso, né? É book grátis. Chegou aqui, ó. Clicou no link lá do Renatão. Se você for capaz de assinar suas chaves offline, ninguém pode te roubar. Do mesmo jeito que Jesus veio para fazer a lei ser mais perfeita do que já foi, o Bitcoin veio fazer a propriedade ser mais perfeita do que já foi. É a primeira propriedade que você pode levar com você pro caixão. Você pode chegar pro juiz, pra sua mãe, mulher, pra quem for, pra toda a humanidade, dizer não dou, vou levar comigo. Se seu filho não lhe honrar, não recebe nada. Se sua mulher não lhe honrar, não recebe nada. Se você não quiser pagar, juiz, perseguidor, ditadura, governo nenhum lhe toma um centavo se você manter a boca dura. Ele pode... Jesus foi claro. Jesus disse, vocês serão perseguidos, mortos em meu nome. Ele nunca disse roubados. Se a partir de hoje você for roubado por servir a Jesus, por ser contra aborto, castração de criança, falsa acusação de estupro e leis satânicas, é porque você não me ouviu. Me ouça, seja soberano, seja homem e seja capaz de gerar e assinar suas chaves offline. Essa é uma habilidade básica em todas as guerras dos últimos 5.000 anos, chama criptografia. Teve alguma guerra que a criptografia não foi usada? Claro. Vai ser usada contra ou a favor de você. Se você clicar nesse negócio aí, eu tô dando um livro de graça pra você aprender a usar em seu favor, né? Já mandei o link aqui pra malta. Já mandei o link aqui pra malta, ó. Tem aqui a malta falando. Gabriel Rofina mandou aqui um superchat falando assim: fala, magnata, minha honra. Estou ilegal na Bélgica, ganhando 2K.
de euros com trampo de homem. Pelo menos o cara não tá, né? Porra. Calma. A malta explica pra você saber. Pra deixar claro, não é isso ou não? Okay? Sim. Pronto, pensando em ir pra Portugal estudar engenharia de software, como fazer o europeu pagar em Bitcoin sem fatura? Rapaz, depende da conversa que você tem, né? Como é que chama? Quando eu fiz o Erasmus, eu estudei na Holanda, estudei na Alemanha, estudei na Itália, lá em Bolonha, onde inclusive fui no hospital que Ayrton Senna morreu, seu primo, né? O hospital é Maggiore, não é isso ou não? Longe, Ayrton Senna foi um dos maiores brasileiros, foi um cara extraordinário, velho, ou não? Cara que falava em Deus em primeiro lugar, e a ídola aqui em Portugal botava Deus na frente de tudo, meu irmão, um cara exemplo, velho, um cara, rapaz, extraordinário. Deixava claro que a salvação individual é através de Jesus, não é isso? Como faz pra europeu aceitar sem fatura? Eles vão aceitar, cedo ou tarde, velho. Agora, se eu fosse você, eu procurava um casamento rápido pra me legalizar, não é isso que você procuraria no lugar do cara? Mas de preferência com mulher, né? Não. Eu acho que devias abrir uma assessoria de imigração, pá. Mas esse cara precisa de um casamento. Vim pra Portugal estudar, você tá maluco, bicho? Mas ele não precisa. Você tá doido, velho? Ele não precisa pagar em Bitcoin, ele pode pagar em euro, pode pagar em qualquer merda. Não, o que importa é que guarda o que salva em Bitcoin, isso é o que importa. Pois é. O problema é que às vezes você tem que fazer uma transação que você não quer que apareça em lugar nenhum. É isso. Mas isso é outra história, não é? Se ele trabalhar com software, ele recebe pagamento de um monte de lugar, e se ele movimentar na CEPA, como é que você chama? SEPA, né? Se ele receber 10 mil euros de CEPA, ele tem como dizer que não. Aí complica pro cara ou não? Claro. Ó, mais um aqui, o Digital Mind, nosso amigo, acho que até um amigo que tá no Dubai, mandou aqui pra você. Achas que o Pablo Marçal é solução agora pra 2026? Vou perguntar. Jesus é a solução pra 2025, pra 2026, pra 2027, pra 2028, pra todos os anos. É Jesus, velho. Se você não aceitar a mensagem de Jesus, que é a salvação individual, se você não tem uma arma, venda a sua roupa e compre uma espada, é isso que ele disse no Jardim de Getsemane. Eu estou lhe oferecendo uma arma. Ela não é a única, mas se você não entender de criptografia, se não aceitar assinar suas chaves, você tá no sal, velho. Isso é o básico, velho. A segurança digital exige bem mais do que isso. E o mais importante é a arma espiritual. Você está disposto a não ser escravo. Vocês vão me matar se vocês quiserem, mas eu não vou ceder, não é isso? Essa é a arma mais importante. Eu gostaria de ver, eu votaria nesse cara aí, e mesmo com sentença condenatória, condenação criminal, a zorra toda, o outro cara que eu falei aqui não tomou condenação no mesmo crime, eu gostaria, velho, de ver Pablo Marçal aparecendo na polícia, mas eu duvido, velho. Eu acho que quem vai ganhar é Lula mesmo. Ou, se Bolsonaro já tiver submisso ao ponto do establishment aceitar ele, e as urnas venezuelanas colocarem Bolsonaro.